Fala rapaziada, bem-vindos ao canal DWN, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Bom, hoje nós vamos falar sobre as regras de alguns campeonatos que nós vamos estar narrando aqui no canal da DWN ao vivo. Todas as etapas desses campeonatos nós vamos estar fazendo a narração para vocês. E bom, as regras seguem o padrão da Fórmula Drift, né? Como todos já sabem. Os campeonatos que nós vamos estar narrando esse ano será o Ultimate Drift, o novo campeonato brasileiro, a Super Drift Brasil, que perdeu o posto de campeonato brasileiro, mas ainda tem transmissão ao vivo, tem pilotos que são ótimos, então com certeza vale a pena acompanhar esse ano. Terceiro, Fórmula Drift, nós vamos estar acompanhando também, tanto a Fórmula Drift Japão quanto a americana. O DMAC, né, que é o Drift Masters da versão Europa, né, é um campeonato muito legal para a gente acompanhar, principalmente porque um dos pilotos principais é o James Dean, né, um piloto que vale a pena estar acompanhando aí esse ano, tricampeão consecutivamente da Fórmula Drift americana, então é um piloto que não deixa a desejar. E o outro é o The One, um campeonato que as regras são muito diferentes. Então hoje, no final do vídeo, nós vamos estar explicando as regras todas dela, para vocês não se perderem durante as narrações. No começo do vídeo vou estar explicando as regras padrões que servem para o Ultimate Drift, a Super Drift Brasil, a Fórmula Drift em si, que é onde é baseado todos os outros campeonatos, e o Drift Masters. E bom, para começar a entender como funcionam as regras, nós vamos estar mostrando para vocês agora dois mapas que vai aparecer agora. Bom, do lado esquerdo vocês vão estar vendo o mapa de desaceleração. O mapa de desaceleração funciona como? As duas seções em vermelho servem para que o piloto desacelere para poder manter o traçado desejado pelos juízes, né? Que antes de todas as etapas é determinado pelos 3 juízes que estão julgando a etapa. A primeira zona vermelha é a zona de iniciação, né? Você pode ver ali que tem 3 partes separadas, né? Nos 3 cones, 2 cones e o primeiro cone. O que tem só um cone é a última chance do piloto fazer a iniciação. A partir dos 3 primeiros cones é onde o piloto está permitido para fazer a iniciação do seu lançamento, para iniciar todo o seu traçado durante o mapa inteiro da etapa. Essas zonas de desaceleração elas devem ser respeitadas por todos os pilotos. Esses são as únicas seções da pista que ele deve desacelerar. Se houver a desaceleração durante outra parte do traçado, ele vai perder pontos ou até mesmo zerar a volta. Aí também podemos ver algumas outras zonas, né? A primeira que a gente consegue ver é a Touch and Go. Touch and Go serve para o quê? O piloto passar com a traseira do carro de uma forma que ele vai impulsionar para ir para a próxima transição que ele vai fazer, né? Ou então até mesmo ele deve passar praticamente raspando no muro ou encostando mesmo. A tendência é que ele vá encostar no muro para poder fazer esse impulsionamento para a próxima curva. A próxima zona é a zona externa. A zona externa é o que? A zona externa é onde o piloto deve passar com a traseira do carro raspando no muro, desde o início da zona até o final. Aquela seção verde toda, o piloto deve estar passando com a traseira raspando no muro. Nós conseguimos ver também na próxima zona externa 2, a seção em verde. Em seguida, vemos um Touch and Go, como já foi explicado como funciona, e também a zona interna 1. A zona interna 1 funciona como? O piloto deve passar com o carro, a parte dianteira do carro, e angulando o máximo possível. E no lado direito de vocês vão ver as partes das seções. Todo mapa ele é separado em seções. Aí a gente consegue ver que a pista de Long Beach, que será a primeira etapa esse ano da Fórmula Drift, é separada em 5 seções. E essas 5 seções elas vão ser pontuadas diferentemente. Para o julgamento dos juízes, existem 3 principais categorias que os juízes vão julgar durante toda a etapa. A primeira é linha, a segunda é ângulo e a terceira é estilo. A primeira é ângulo. Ângulo é quando o piloto sempre deve estar fazendo as curvas com o máximo de ângulo possível. O que significa isso? Como por exemplo aí no mapa vocês viram a zona interna 1, por exemplo, do final do percurso. O piloto deve estar sempre fazendo o máximo de ângulo possível e passando naquela zona com o máximo de velocidade também.
quanto mais ângulo ele conseguir, mais ponto ele fará. A segunda, que é linha, o piloto deve fazer todo o traçado que foi ditado pelos juízes antes de todas as etapas. Essa linha ela é traçada, como vocês viram no mapa também, pelo touch and go, pela zona interna e pela zona externa, né? Ela é o que vai ditar o traçado todo do piloto durante todo o percurso. E estilo é separado por 3 outras categorias, né? Que são iniciação, comprometimento e fluidez. Essas 3 categorias geralmente não estão em todos os campeonatos. Alguns usam somente 2, que é comprometimento e fluidez. Mas como vocês vão ver aí, em todas as etapas que nós vamos estar narrando, nós vamos dizer para vocês se há ou não a parte de iniciação. Alguns campeonatos, eles não têm a iniciação como parte do estilo. Então é somente o comprometimento e fluidez. Bom, iniciação. A iniciação ela é dita pelaquela regra dos cones. Quando o piloto inicia, ele tem que fazer o lançamento do carro, tanto usando o clutch kick ou o freio de mão, ou até mesmo o momento, quando o piloto vai fazer o lançamento do carro usando o momento, né? Ou o impulso que ele usa, jogando o carro para um lado e depois para o outro. O comprometimento ele se aplica a o quanto o piloto consegue fazer aquele lançamento do carro. Se ele consegue jogar o carro com a intenção realmente de encostar a traseira durante todo o percurso, ou a zona externa ou o touch and go, no caso ali que é a primeira parte. Ele tem que estar sempre fazendo esse comprometimento. Nas transições também ele tem que estar fazendo a transição sempre com a confiança, né? Não com aquele receio de fazer uma transição que acaba perdendo um ângulo, por exemplo. Você acaba perdendo ponto em comprometimento. E a outra é fluidez. A fluidez dita o quanto o piloto consegue fazer as curvas e as transições sem fazer muita correção no volante e no freio de mão, para poder corrigir o ângulo do carro, por exemplo. Então essas são as 3 categorias dentro de estilo. Aqui na tela vai aparecer para vocês a pontuação de todas as categorias, de todos os campeonatos, né? E a pontuação referente à linha, ângulo e estilo de cada campeonato, para ficar muito bem mais claro. Agora está aparecendo da Ultimate Drift, agora da Super Drift Brasil, agora da Fórmula Drift, Drift Masters versão europeia. E essas são as pontuações de cada campeonato referente a essas 3 categorias. E lembrando, o piloto nunca deve rodar na pista durante a sua qualificatória ou então alinhar o carro. Caso aconteça uma dessas 2 coisas, a sua volta é zerada e ele terá que usar a segunda volta para poder conseguir se qualificar nas batalhas. E como funciona o Qualify junto de todas essas regras? O Qualify é o que irá ditar a posição de cada piloto. Com a posição é que é travada as batalhas e é criada as chaves. Então o Qualify vai ditar sua posição. Os Qualifies eles têm a nota máxima de 100 pontos. Como vocês viram na tabela, se vocês somarem as 3 categorias, no total vai dar 100 pontos, que é a pontuação máxima que cada piloto pode conseguir. Eles terão direito a fazer 2 voltas não consecutivas, ou seja, o piloto vai fazer a sua volta, o primeiro piloto vai fazer a sua volta de qualificatória, depois vão vir todos os outros pilotos fazendo as suas voltas e novamente o primeiro piloto vai fazer a sua qualificatória novamente, sendo julgado pelos juízes com todas essas regras que expliquei aqui para vocês anteriormente. A partir daí, com a posição dos pilotos definidas, irão ser criadas as chaves de batalha, como eu disse anteriormente. E essas chaves de batalha, elas são formadas com o primeiro lugar enfrentando o último, o segundo lugar enfrentando o penúltimo e assim consecutivamente. E bom, formadas as chaves, é iniciado as batalhas. Como funcionam as batalhas? Então, 2 pilotos vão estar fazendo 2 voltas. Nessas 2 voltas, o primeiro vai ser o líder e o segundo vai ser o perseguidor. E na segunda volta, eles irão trocar de posição. O que era perseguidor vai ser o líder e o que era o líder vai ser o perseguidor. O objetivo deles é qual? O do líder é fazer a mesma volta que o Qualify, buscando fazer os 100 pontos, sem se preocupar com o seu perseguidor. Já o perseguidor, ele deve sempre fazer o mesmo traçado que o líder e buscando ter cada vez mais ângulo. Quanto mais ângulo ele tiver comparado ao líder, melhor para ele na decisão final da batalha. Ele também deve estar sempre próximo ao líder. Quanto mais proximidade, quanto
quanto mais tempo próximo ele conseguir ficar, mais ponto para o julgamento final ele irá adquirir. No julgamento final da batalha, é sempre comparado a liderança de um piloto e a liderança do outro, assim como a perseguição de um piloto com a perseguição do outro piloto. Caso um dos pilotos venha a rodar na pista, por exemplo, o líder estava fazendo a sua volta e rodou, ele vai ter a sua volta anulada e a vantagem será do perseguidor nessa volta, das duas voltas dessa batalha em específico, por ser também uma volta não perseguível, ou seja, o perseguidor não terá um traçado para seguir do líder, já que o líder rodou. Caso aconteça do perseguidor vir a rodar, o líder deve manter o seu traçado até o final. O perseguidor, obviamente, vai ter sua volta anulada e o líder, caso chegue até o final sem alinhar e sem rodar, ele consegue a vantagem nessa parte das duas voltas dessa batalha em específico. Outra regra também, padrão da Fórmula Drift, é que os pilotos que estão perseguindo não devem ultrapassar o líder, mas caso haja a oportunidade dele passar porque o líder não está fazendo uma volta que seja considerada perseguível, o perseguidor deve fazer essa ultrapassagem e continuar o percurso até o final. Caso aconteça do perseguidor ultrapassar com a simples intenção de ultrapassar mesmo, ele perde a volta é anulada normalmente. Voltas que são consideradas inativas também serão anuladas, né? Por exemplo, o perseguidor não está tão próximo do líder ou então está muito lento, a volta é considerada inativa e é anulada para quem estava nessa volta inativa. O líder também pode ser considerado como volta inativa, quando acontece de ser uma volta que o perseguidor não possa fazer a perseguição necessária para poder ser definida o resultado da batalha. Caso acontecer de abrir um capô, uma mala ou uma porta, por exemplo, a volta desse piloto é anulada. Os para-choques, tanto dianteiro quanto traseiro, não estão considerados nisso, porque como a intenção é do piloto sempre estar encostando nos muros, a tendência é que esses para-choques vão cair, né? É normal. Tanto que os carros já são feitos dessa forma, para que o para-choque solte mais facilmente e não atrapalhe o piloto durante todo o traçado. Em caso de acidente em que um piloto tenha batido no outro, o piloto que foi prejudicado terá 10 minutos para poder consertar o carro caso seja necessário. O outro piloto terá direito a 5 minutos, como a regra diz. E essas batalhas irão decorrer, né, do top 32, né, como foi mostrado para vocês as chaves, o top 32. Depois de definido o top 32 vai o top 16, do top 16 vai o top 8, top 8 top 4, o top 4 vai para a final. Alguns campeonatos não têm a batalha de terceiro lugar. E como funciona para poder definir esse terceiro lugar? Por exemplo, na Fórmula Drift em si, eles não possuem essas batalhas. O terceiro lugar é definido pela sua posição na qualificatória. Os dois pilotos que perderam na semifinal terão suas notas da qualificatória, suas posições verificadas. E aí vai ser definido qual é o terceiro lugar. Por exemplo, o piloto 1 estava em terceiro lugar nas qualificatórias e o piloto 2 em décimo. O piloto que estava em terceiro lugar nas qualificatórias vai conseguir a posição de terceiro lugar na semifinal. Não é feita uma batalha em si. Alguns outros campeonatos têm sim o terceiro lugar. Acontece a batalha e é definido igual a semifinal e igual os outros tops, né? E como é definido o ganhador? 3 juízes de linha, ângulo e estilo vão definir cada um o seu ganhador. Quais são as 3 posições que os juízes têm? A primeira é o piloto 1, a segunda o piloto 2 e a terceira é mais uma vez. Ou seja, a decisão dos juízes é de que os pilotos façam de novo as 2 voltas para poder ser definido um ganhador em definitivo. Vocês podem estar vendo aí na tela um exemplo da Fórmula Drift de Japão, os 3 juízes definindo o seu lado. O lado de um piloto, o lado do outro piloto e no meio é o one more time, que significa um mais uma vez. Caso aconteça de o juiz 1 definir que o piloto 1 ganhou, o segundo juiz definir que o segundo piloto ganhou e o terceiro juiz definir que deve ser feita mais uma vez a batalha, irá acontecer novamente a batalha para poder definir um ganhador em definitivo. Para o piloto conseguir ganhar a batalha, para o piloto conseguir ser julgado como ganhador naquela batalha, 2 juízes devem definir ele como ganhador, ou seja, 2 juízes devem jogar para o lado do piloto ganhador.
E agora irá aparecer para vocês na tela a pontuação final de todos os pilotos após todas as batalhas. Quantos pontos ele ganha? Tanto nas qualificatórias, eles ganham ponto por posição, quanto nas batalhas. Eles vão ganhar pontuação também, definido pela sua posição nas batalhas, né? Quem ganhar em primeiro, segundo, terceiro lugar, até a posição 32. Bom, e agora eu vou estar explicando a vocês o campeonato D1. É um campeonato que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de entender, mas eu consegui fazer uma pesquisa para poder entender esse campeonato, trazer para vocês aí ao vivo, fazer uma narração por cima. Graças também a 2 pilotos que me ajudaram aí a entender como funciona e a traduzir, obviamente, né? Que o primeiro piloto foi o Milton Yoshioka, que é um piloto da SD Paulista. Ele participou da SD Paulista no ano passado, né? Uma das etapas, ficou em terceiro lugar. Ele agora é praticamente um parceiro meu, amigo meu, me ajudou muito já até hoje aí, com tradução, com entendimento do drift em si, de carro, enfim. Eu agradeço muito a ele. E o Márcio, que também foi uma indicação do Milton, para poder entender uma regra nova aí, que eu vou explicar para vocês também, que graças a ele eu consegui também entender como funciona e passar aqui para vocês. Bom, o qualificatório é chamado de Tanso e a batalha é chamada de Tsuiso. E todas essas partes elas são julgadas tanto por um juiz humano quanto pelo juiz que é chamado de DOS. Esse juiz é um sistema de GPS e é instalado nos veículos antes de todas as etapas. Esse GPS é o que vai julgar velocidade, linha e ângulo, né? Principalmente velocidade. Eles prestam muita atenção na velocidade na hora de julgar, tanto os humanos quanto o DOS em si. Bom, agora para vocês aí vai aparecer o mapa, né? O mapa de uma das etapas do D1. Vocês conseguem ver aí que há um mapa separado em amarelo, verde e azul, algumas zonas. E no total o mapa é separado em 5 partes. A gente consegue ver aí que em amarelo é a parte que o sistema DOS sozinho irá julgar. Na seção em verde é onde os juízes humanos e o DOS irão julgar. Por quê? No D1 não há a proibição de alinhar quando você vai pegar velocidade para ir para a próxima curva. Como por exemplo, vocês conseguem ver aí, da seção 1 para a 2 é uma reta muito grande. Então alguns pilotos alinham para poder pegar a velocidade o suficiente para poder fazer a próxima curva com o máximo de velocidade e conseguir ganhar o máximo de pontos. As seções em azul é jogada mais pelos humanos, porque essas seções em azul fica um pouco complicado para o DOS poder julgar aí essa seção. Como vocês conseguem ver, é uma parte muito reta, né? E geralmente é quando os pilotos estão adquirindo velocidade para entrar na curva. A pontuação no geral, como vocês conseguem ver, é em 100 pontos, assim como a regra padrão da Fórmula Drift, né? Algumas coisas a gente consegue ver que é parecido com a Fórmula Drift. Vocês conseguem ver? O mapa é dividido em 5 partes e cada parte tem a pontuação, sendo que nesse mapa em específico todas as partes têm 20% cada, né? 20% dos 100% total da pontuação da qualificatória ou das batalhas, sendo que em algumas etapas elas podem ter pontuação diferente cada sessão, como por exemplo, a primeira sessão pode ter 10%, a segunda 30% e assim pode ir mudando cada sessão. E bom, esse é basicamente as regras de julgamento. Eles vão sempre focar em velocidade, ângulo e traçado do percurso, né? Eles vão sempre estar de olho nessas 3 categorias, né? Principalmente o DOS. O DOS vai estar muito de olho no quanto o piloto vai conseguir fazer ângulo e velocidade em cada curva, tendo também, caso aconteça, a dedução de pontos ou a adição também de pontos da parte dos juízes humanos, porque o sistema DOS em si, em algumas situações, o sistema DOS não consegue fazer o julgamento 100% justo, né? Então, os próprios juízes humanos vão fazer essas deduções de pontos, caso haja necessidade.
A primeira parte é definida pelo Qualify, ele é separado em 4 grupos de pilotos, é chamado de A, B, C ou D. Assim como na forma padrão da Fórmula Drift, cada piloto tem direito a fazer 2 voltas não consecutivas, sendo que, como são separadas em grupos, cada grupo irá primeiro. Por exemplo, o grupo A vai fazer as suas voltas e depois de ter terminado todas as voltas, cada piloto ter feito as suas 2 voltas, irá para o grupo B. E como é definido o resultado do Qualify? Bom, cada grupo terão 4 pilotos que irão passar para a fase final do Qualify. Como vocês podem ver aí na tela, por exemplo, cada piloto aí tem a sua pontuação e em cada grupo vai ter o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Os que estiverem em quinto, sexto ou sétimo, eles já estarão de fora das batalhas também, porque as batalhas são definidas em top 16 para frente, não existe um top 32. E assim será definido as chaves para poder começar as batalhas, o top 16, com a definição do primeiro ao 16º lugar. A regra nova, como eu tinha mencionado anteriormente, é que o sistema DOS irá poder penalizar os pilotos em algumas seções da pista. Por exemplo, como vocês podem ver aí na imagem, a dedução de pontos na coluna de zona. Como acontece? O DOS irá marcar em quadrado vermelho a seção que o piloto deve ser penalizado, assim como haverão penalidades também da linha. Caso o piloto saia do tracejado da pista, haverá a dedução de pontos com DOS penalizando o piloto, assim como aparece aí no exemplo a seção 1 e 5. E assim, definido o Qualify, irá dar início às batalhas, com as chaves definidas do top 16. No top 16 haverão as batalhas, com as 2 voltas, o líder e o perseguidor, e depois a troca. As regras que os pilotos devem seguir são as mesmas do Qualify, tanto o líder quanto o perseguidor. O líder deverá fazer a sua volta de Qualify normalmente e o perseguidor deverá fazer a mesma volta de Qualify, sendo que com proximidade, ou seja, ele deve estar sempre mantendo velocidade, sempre equiparando-se ao líder e mantendo proximidade. E obviamente, como dito nas regras da Fórmula Drift, não haverá a possibilidade, a permissão, do piloto que está perseguindo poder ultrapassar o líder. Caso isso aconteça, a volta é anulada para o perseguidor. As regras de rodar servem também para o D1. Diferentemente da Fórmula Drift, o D1 possui as batalhas de terceiro lugar, ou seja, haverão as batalhas normalmente, como é definido no top 16 inteiro, para a decisão do terceiro lugar após a semifinal e depois haverá a final em si. E agora estará aparecendo aí para vocês a pontuação final dos pilotos de acordo com a sua posição, tanto no Qualify e nas batalhas até o final. O primeiro, segundo, terceiro lugar e assim consecutivamente até o último piloto que participou pelo menos da qualificatória preliminar. Todos eles irão ganhar pontos. E bom, aqui está a explicação de todos os campeonatos que iremos narrar esse ano. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham entendido tudo. Caso aconteça de ter alguma dúvida, por favor deixe nos comentários. Nós vamos aqui estar respondendo todos os comentários para tirar as dúvidas, porque a gente não quer que você chegue lá na transmissão e fique com dúvidas. Uma coisa também que eu queria estar avisando a vocês é que nós iremos estar fazendo uma live de teste. O que será essa live de teste? Nós vamos estar abrindo a transmissão para vocês em um dia da semana. Nós vamos estar avisando no nosso perfil do Instagram, que vai aparecer aqui embaixo também. Então não deixe de estar nos seguindo para poder saber quando irá acontecer. E nessa live nós vamos estar pedindo para que vocês nos mandem batalhas de campeonatos para nós estarmos analisando. E aí sim nós vamos confirmar mais ainda como funciona as regras de todos os campeonatos para vocês, para ficar muito mais claro de como funcionam todos esses campeonatos. Nós vamos querer que vocês peguem as batalhas de suas preferências, que tenham achado a mais irada de todas. Podem estar enviando pra gente no dia da transmissão, ok? E novamente queria estar agradecendo ao Milton Yoshioka e o Márcio por terem ajudado a traduzir as regras aí do D1, que é um campeonato que tem umas regras realmente um pouco complicadas de se entender, ainda mais que não existe a versão em inglês das regras do campeonato, que ficaria obviamente muito mais fácil de se traduzir. Então novamente aí agradecendo aos dois pilotos. O Instagram deles vai estar aqui embaixo para vocês seguirem, obviamente, os dois pilotos aí ótimos, estão aí participando dos campeonatos esse ano. O Milton já participou ano passado, mas vai estar participando aí novamente esse ano. Ele estava presente aí na conferência de abertura da temporada de 2020, a Super Drift Brasil. E é basicamente isso, gente. Muito obrigado aí pelo acesso.
não deixa de dar aquele like no vídeo se vocês gostaram. É bom a gente ter essa avaliação de vocês, ter esse feedback, e também de se inscrever e ativar a notificação aí, caso aconteça de sair um vídeo e você não perder quando ele for lançado, tá ok? Muito obrigado aí pelo acesso e fui!